Ela utiliza arame, vidro, cimento, tela metálica, mármore e tintas nas suas manifestações artísticas. São pinturas, esculturas cheias de curva, volumes e formas. Independente da proporção da sua arte, que vão desde muito pequenas até esculturas enormes de várias toneladas em pedra, cada obra passa sensibilidade e momentos de reflexão da artista. Sua arte pode também estar no utilitário, numa mobília, numa bijuteria e até nos tecidos das suas roupas. Assim, a nossa convidada de hoje, a artista plástica Marinela Goulart. O Mulher em Foco está começando. A arte para mim é tudo, é simplesmente tudo, porque é a forma que eu encontrei de me entender no mundo, assim. É a forma, não só é o resultado, é o elo que eu encontrei com a realidade, com as pessoas, é o elo que eu consegui me colocar no mundo. Eu posso tentar fazer e crio projetos pensando, racionalizando o que eu quero fazer, mas sempre vai transparecer alguma coisa do momento que eu estou passando, emocionalmente, as minhas escolhas, a escolha do material, tudo isso tem um significado. É através da arte que tudo é dito, que são muitas coisas ditas ao mesmo tempo. Seja bem-vinda, Marinela, tudo bem? Oi, Isabela, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, começando a te assistir aí nessa nossa conversa, toda contornada com arte, né? Quando é que a arte inicialmente começou na tua vida? Assim, o que você se recorda ou da infância ou de algum momento que deu vontade, assim, olha, eu vou trabalhar com isso? Faz tanto tempo, né? Mas a arte tá na minha vida desde sempre, eu acho, sabe? Desde que eu era criança mesmo. Porque eu ia para a escola, ficava olhando as aulas, assistindo aulas e esculpindo em giz do quadro negro, sabe? Aquele giz. E brincava muito com coisas, com teatro, fazia teatro com os amigos, criava verdadeiras instalações, assim, em casa, com caixas e coisas, e entrava nas caixas e entrava em mundos imaginários, assim, como toda criança, né? Mas gostava muito de criar coisas diferentes na hora de apresentar um trabalho de escola. E sempre foi muito presente a arte na minha vida. Foi depois de um tempo eu me afastei um pouco, virei modelo quando era garota, assim, quando vim para Florianópolis, me afastei um pouco, mas logo um tempo fiz faculdade e comecei a resgatar todo esse lado que a arte traz, né? A liberdade de ser, de criar, de estar ali, de fazer as coisas, de criar coisas, né? Isso sempre foi muito interessante, eu sempre gostei muito. Quando você falou que esculpia no giz, né, do quadro negro, realmente acho que ali com certeza já tinha uma artista, porque na hora eu pensei assim, isso realmente eu nunca vi ninguém fazer, né? Outros artistas devem esculpir giz. E que cidade foi essa então que você citou que depois veio para Florianópolis? Da onde você veio? Bom, eu nasci em Videira, só que eu saí de lá muito pequenininha, com 3 anos, e a gente foi para Mafra, Rio Negro. Eu passei a minha infância nessas cidades de interior, né? E era tudo muito silencioso, então a criatividade tinha que ser uma coisa constante para não se aborrecer também, né? Porque a cidade do interior naquela época era muito vazia, muito solitária, muito silêncio. E eu aprendi a brincar sozinha
tinha poucos amigos, e esses poucos amigos também, hoje em dia que eu descobri que eles acabaram sendo artistas também. Um poeta, outro ligado a museus e artistas também, né? Que depois que eu fui descobrindo, assim. Então, essa ligação com a arte sempre esteve presente na minha vida. E mais tarde eu fui resgatando isso e esses valores de gostar de arte, de me interessar muito por criação, de fazer tudo que eu imaginava. Sempre fui muito criativa na forma de criar minhas próprias roupas, criar acessórios. Sempre gostei muito disso, né? Então é isso. E tudo isso tem arte, né? Se tivesse que definir, ou você responder, assim, em poucas palavras, que tem um conceito tão amplo, né? Arte, como você define arte? E eu acredito, assim, o que eu sinto em relação à arte é que a arte é uma comunicação profunda entre as pessoas. É a criação, ao mesmo tempo, essa criação faz um diálogo muito profundo com as pessoas. Você toca alguns, pode não tocar as pessoas, mas você tem, quando você cria um elo entre as pessoas, o sentido quando se faz arte, quando esse contato acontece, onde as pessoas se identificam com alguma coisa, com sentimentos, com expressões, porque a arte é ampla, né? Elas são cores, formas, expressões do canto, da música, e etc., né? Mas é uma forma de acessar o mais profundo do ser humano, eu acho. Conecta, né? A pessoa se identifica, na verdade, também muitas vezes tem até uma interpretação diferente. Você, como artista, já escutou assim, aquele feedback das pessoas vendo tua arte numa mesma situação, que cada uma interpretou uma obra tua de um jeito? Muitas vezes. Alguns se identificam com as formas, outras com o que elas sentem delas mesmas, outras ficam muito mexidas, outras não gostam. Então, tem várias interpretações, né? E essas interpretações é que a obra se completa quando isso acontece. Quando as pessoas falam alguma coisa sobre o teu trabalho, perguntam, não tem medo de acessar o artista, né, e de perguntar de onde veio, o que sentiu, por quê. E isso é muito interessante. Eu adoro conversar e adoro mesmo as pessoas que não gostam ou que se sentem que mexe profundamente, sei lá onde. Me interessa saber, me interessa explicar, me interessa perguntar também por que sentiu aquilo, por que acha, o que acha. Me interessa essa troca, acho muito legal. A cabeça do artista não para, ele está sempre pensando o que vai fazer, mesmo que ele esteja numa fase mais reclusa, sem trabalhar tanto, mas a cabeça está funcionando sempre, Marinela. Eu acho que você lida com sentimentos o tempo todo, com a expressão humana, e você está captando, é uma antena para todo esse tipo, para todos os sentidos, né? Você trabalha com os sentidos. E você é uma antena, e se você não tiver fazendo arte, você sente falta de estar produzindo, porque a produção é que te dá que te faz vivo, assim. É como se a sensação de estar em movimento, estar vivo, é estar criando alguma coisa. Quando eu não estou criando, eu estou ou refletindo, mas às vezes um momento mais triste, às vezes distante, e não me faz bem. Eu tenho que estar sempre criando alguma coisa. Isso é quase como um remédio. Assim. Como tem aquela frase do Ferreira Goulart que dizia, né? A vida sem arte não basta, a vida precisa da arte.
Isso é muito importante, né? Acho que todas as pessoas muitas vezes nem percebem que elas precisam da arte, que elas observam. Mesmo quem não é muito ligado, acaba um dia analisando qualquer coisa que chame a atenção e que ela goste. Marinela, com relação aos primeiros trabalhos, eu sei que você tem muitas fases de materiais usados. Assim, qual foi o primeiro material que utilizou? Foi o arame? Foi a pintura? Olha, eu acho que eu fui associando a minha facilidade com o desenho. Eu tinha uma facilidade do desenho da figura humana, que me interessava muito, me interessa as nuances humanas, né? A profundidade do ser humano, o olhar, as formas, sempre achei muito interessante. E eu comecei a associar uma forma e também a minha facilidade da matéria, comecei a fazer a escultura, né, em si, os tipos de materiais que eu escolhia. Então, eu comecei a fazer uma associação do desenho, ele se transformasse numa escultura. E aí eu comecei a descobrir que, que eu poderia fazer qualquer coisa, como se eu estivesse desenhando no ar com o arame, né? E comecei a usar o arame para fazer escultura. Aí eu fiz infinitas peças de arame, que eu dizia que eram exercícios artísticos, que eram os meus utilitários, que as pessoas precisavam também, gostavam e compravam e queriam. Faz um cabide, faz um lustre, faz para mim qualquer coisa eu fazia como se eu estivesse desenhando no ar. E, ao mesmo tempo, é a ligação, é a associação com a escultura, com a forma, né? Foi uma das primeiras coisas que eu utilizei na minha arte, eu acho. Essa facilidade com a pintura realmente foi para o arame tridimensional e as tuas esculturas de arame, ela parecem muitas vezes que tem uma forma de tão perfeitas as formas, né? Dá até uma leveza. Mas falando em leveza, algumas obras também transmitem um pouco de uma sensação de aflição, fragmentos, que chamam a atenção também na compreensão, né, da pessoa que está observando a tua arte. Eu quero saber sobre essas obras fragmentadas, mas você vai me responder, por favor, depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco conversando com a artista plástica, artista visual, Marinela Goulart. Falávamos sobre como começou a sua arte, ela nasceu em Videira, mas muito cedo já estava na capital de Santa Catarina e sempre gostou de criar, desde muito cedo. Conversamos sobre materiais, Marinela usa materiais pesados nas suas obras, arame, tela, pedra, cimento. E deixei uma pergunta no ar. Algumas das suas esculturas são fragmentadas, são corpos, de repente, daquela ideia, não é um busto, não é uma mulher que não tem perna e tem vidro. Essa fase do artista, ele é uma fase específica ou muitas vezes uma escultura fragmentada, atual, quer dizer alguma coisa? Depende da escolha, né? Eu, às vezes, escolho os materiais associando as reflexões do momento, ao meu momento. Às vezes, eu nem percebo, mas, ao associar materiais, aquilo vai dando uma dramaticidade diferente e vai transparecendo sentimentos que eu mesma não estou percebendo de momentos que eu estou vivendo, dentro do que a gente vive, todos estão vivendo, ou que eu estou vivendo pessoalmente. Então, quando eu vou associando e vou descobrindo, essa dramaticidade, às vezes,
ela surge. E as pessoas percebem, de cada um percebe de um jeito. E eu, às vezes, nem penso, não é tão racional assim, mais emocional. E a associação por exemplo, do cimento é com a construção do ser humano também, a construção humana, a construção dos sentimentos, das emoções. Aí o ferro e o cimento associados também tem a linha, porque o ferro também, ao mesmo tempo, ele está saindo do cimento. E ele está dando uma dramaticidade, um movimento à peça. Então, você vai criando e vai descobrindo. E, de repente, você já criou uma série de peças que são muito dramáticas, ou que às vezes nem era um momento tão dramático, mas ele atravessa a consciência, eu não sei, atravessa os sentimentos, atravessa as emoções e acaba transparecendo coisas que nem eu mesma percebia ao estar fazendo, né? Não, isso é verdade. Essa escultura do teu lado, assim, que tem, ela é feita de pedra, é uma escultura que ao mesmo tempo tem um rosto que está dizendo muita coisa, mas ao mesmo tempo eu vejo muita leveza na tua obra, mesmo nas obras pesadas fisicamente, como aquela obra enorme que está no teu jardim, e é uma obra que ela é... Imagina a dificuldade de fazer, mas imagina que maravilha deve ter sido o momento que ela foi concluída. Mas a pergunta é, as obras estão sempre concluídas ou parece que sempre falta mais alguma coisa a fazer? Eu acho que sempre falta. Eu sempre imagino que aquilo vai ter uma sequência, que aquilo vai continuar, ou que eu vou fazer outras parecidas, outras versões da mesma obra. E a leveza é uma coisa que eu busco no meu trabalho, a leveza. Sempre busquei, assim, esses materiais que eu jamais pensei em trabalhar, que é o arame, que é pedra, que é cimento, que solda, mas sempre de uma forma que não agredisse, que eu pudesse passar o que eu quero passar, mas de uma forma que não agrida, que as pessoas consigam sentir, não, sem arestas que machuquem, todo o sentido, a linguagem própria da arte, né? Nada que agrida, sabe? Acho que isso também faz parte da forma de eu pensar a vida, sabe? Então, mesmo um material pesado, eu tento criar uma certa leveza na forma de expressar as coisas que eu quero expressar. Marinela, algum artista desses clássicos, famosos, antigos, você usa como referência? É impossível a gente não se emocionar, né, com os artistas, com muitos, e agora com os atuais artistas também, tem muita gente maravilhosa. Esse acesso que a gente tem à internet agora é incrível, né? Você vê, é como se entrasse em 100 exposições por dia, então isso influencia muito. E os artistas antigos, que na época que a gente não tinha muito acesso à internet, muita informação, eram nos livros, também sempre me influenciaram, lógico. Ou me causavam um mal-estar, repulsa, mas sempre fui curiosa em saber por que essas pessoas usavam se expressavam daquela forma. Isso sempre foi muito material de pesquisa, né? E em cada momento um artista me envolveu de certa forma. Uma época eu me envolvi muito com Van Gogh, a expressão pura, a maneira dele ver o mundo, dele se relacionar com a arte, era uma coisa que me inspirou demais, assim. A simplicidade, a forma de falar das cores, das formas, isso era nos livros, as Cartas ao Theo, é um livro muito lindo, me inspirou muito, sabe, a estar sempre atento para todas as nuances da arte. Então, quanto mais você se envolve, mais tudo é arte.
onde você está vendo as cores, você está prestando atenção nas formas, você está se envolvendo, e isso tudo é o tempo inteiro, é como se estivesse num outro universo, que não... Numa do constante artista, né? O observação, universo né? Aquele de olhar que observação. repara nos detalhes e nas cores. Nós passamos um período complicado de pandemia, todas as pessoas estavam na mesma situação. Mas cada uma foi tentando levar a vida do seu jeito. Nesse período de pandemia, quando as pessoas precisavam evitar sair de casa, de que forma que você manifestou a sua arte? No início foi um pouco, para mim, a minha vida é muito de ateliê, muito isolada, não sei, não tenho uma vida, não costumo sair muito, então não foi uma coisa difícil ficar em casa, me isolar, mas refletir no sentido de querer estar perto dos amigos, sentir falta das pessoas, o medo. Então, eu pintei alguns quadros, por um tempo, fiz quadros com aglomeração dos amigos nas festas, fiz quadros da solidão, de estar esperando esse tempo passar, como uma coisa difícil, assim, complicada e angustiante também, né? Mas surgiram alguns trabalhos também que me tiraram um pouco de casa, que foi trabalho de arte pública, uma escultura de 3 metros de ferro, que também num outro, tirou um pouco desse pânico, do medo, Tirou um da pouco do pandemia. foco do medo, né? Já que tinha esse trabalho. Ah, isso é importante, né? Tantas pessoas procuraram várias formas, né, de sair um pouco daquela solidão, né? Muitas pessoas criaram mais, aprenderam coisas novas, algumas cantaram, e foi um momento que tinha que se virar de qualquer jeito. Você tinha esse trabalho. Como esse trabalho, quando você fala de obra pública, é um trabalho de encomenda. Como é que um artista encara realmente uma encomenda? Ela limita a sua criatividade? Não, pelo contrário, eu acho que é bem instigante, é desafiador, porque você encontra uma linguagem de outra pessoa e você cria em cima de outro universo, né? Não é o teu próprio, do próprio artista, é o universo do outro, do encontro com o outro, é o desejo do outro. E você criar uma obra em cima é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de comunicação, é onde você encontra muitas pessoas. Eu adoro o trabalho de encomendas e vivo muito com a maioria dos trabalhos que eu faço para outras pessoas são por encomendas, né? Inclusive a obra pública é uma encomenda. Tem um sentido, as pessoas pedem para cria alguma coisa para esse espaço, que você botaria aqui em termos de luz, de escultura, seria uma pintura, seria... Isso é muito interessante. E você vai descobrindo a pessoa e você vai criando em cima dos desejos do outro. Isso eu acho uma das coisas mais fascinantes. Eu não acho nem um pouco difícil criar sob encomenda, não tem esse problema. Que eu tenho um lado que é muito meu, particular, das coisas que eu gosto de criar, e tem as coisas que eu gosto de criar para o outro. Então, para mim é ótimo, não tem Então não limita, né? Faz criar ainda problema. mais, né? Abrir esse horizonte. Das tuas obras, seja uma pintura, uma bijuteria, as roupas que você pinta, de toda a tua arte de tantos anos, tem alguma que para ti tem maior importância? O mais importante é estar criando, é não estar estagnado num momento difícil, é conseguir superar sempre, se superar, você tentar estar criando, seja o que for. Mas existem coisas que realmente passa um tempo, você percebe que elas são bem fortes na tua vida, elas criam identidade, elas criam força, né?
As esculturas em cimento, as esculturas em mármore, são esculturas misturado em ferro, né? São esculturas que têm uma dramaticidade e uma presença muito forte na minha vida. E eu quero continuar e pretendo, né? Pretendo ter forças para continuar criando dessa forma. E estímulo, porque o estímulo também é muito importante para conseguir. Às vezes você se afasta um tempo de um certo tipo de escultura e vem uma encomenda e aquilo é um estímulo para você se renovar, para você aprimorar o teu trabalho. Isso é muito legal também. Você já está imaginando alguma coisa para Eu já me fazer? penso. Alguma fase nova? Alguma coisa que vem por aí? Eu estou sempre criando alguma coisa que possa gerar uma exposição. Agora também estou revendo de que forma que eu vou fazer essa exposição, se é virtual, como é que é esse universo da internet, é muito diferente de tudo, né? Cada vez é uma coisa nova, então... Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito da vida de ateliê, e eu estou fazendo experiências de materiais, de coisas que eu abandonei há anos, assim, de repente quero voltar. Ô Marinela, o mundo tem toda essa velocidade, a internet, de repente, muitas vezes a gente sente falta, né? De tocar, de abraçar, de realmente ver da frente a obra de arte, que não seja assim tão virtual. Logicamente que tudo isso facilita. Os jovens estão com muita necessidade de correr atrás da sua vida e acabam muitas vezes deixando a admiração, a capacidade de admirar, de sentar e de observar a paz de alguns momentos da vida. Isso você tem muito, né? Você curte ficar no ateliê, curte trabalhar. Que mensagem que você deixaria, então? Eu vou te pedir uma mensagem para nós encerrarmos, para as pessoas que não têm tempo, que não param, que não trabalham, que não inventam, que não criam, que não renascem, para que elas pudessem realmente cuidar e começar a ver a vida de outra forma. Eu acho que as pessoas estão numa urgência, né? Uma urgência de acontecer, de fazer, de se expressar, e é muito forte isso na internet, e esse universo que atraiu muito as pessoas, ao mesmo tempo deixou as pessoas muito solitárias também. Então, eu estou na contramão desse movimento, estou tentando segurar o tempo. E o segurar o tempo é estar presente, né? Estar presente é quase meditativo, assim. Não se envolver tanto com essa urgência e com esse movimento que a vida tem louca, virtual, né? Que tudo acontece ao mesmo tempo. Então, eu acho que a vida de ateliê e de tranquilidade, de criar coisas, é muito importante. Eu não sei o que teria para dizer, mas segurar um pouco essa urgência e estar mais presente, né? Estar mais presente no fazer artístico, que é tão interessante e tão lindo, né? Eu não sei se as pessoas conseguem sair desse ritmo, mas frear um pouco e segurar esse tempo é muito importante. Através da arte, isso é fantástico, esse caminho. Com certeza. Quero agradecer a oportunidade da entrevista, teu trabalho é belíssimo, e que continues aí criando, recriando e trabalhando com vários materiais, transmitindo todo esse sentimento. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu adorei ter vocês aqui, adorei conversar com vocês, é uma honra para mim estar aqui. E fico muito feliz também, muito feliz.